Meus amigos, Lula está sentindo na pele a dolorosa derrota da esquerda mundial após a posse de Donald Trump. A reação que começou nos Estados Unidos está deixando Lula e seus aliados ditadores completamente desestabilizados. O jornalista Alexandre Garcia apresentou, com detalhes reveladores, por que Trump não vai perdoar Lula e Janja. Essa reviravolta promete abalar ainda mais o cenário político. Não perca essa análise crucial e entenda o que está por vir. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Olha, me perdoe a falta de criatividade, mas eu vou fazer a pergunta que abre o seu artigo dessa semana na Oeste. Muita gente perguntando como é que vai ser a relação do Brasil agora com Donald Trump, mas a audiência de Oeste Sem Filtro, tenho certeza que também está curiosa para ouvir a sua análise dessa nova gestão aí de Donald Trump à frente da Casa Branca. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Augusto, Ana, Piotr, um prazer estar na companhia de vocês ao vivo nessa sexta-feira. Mas aí, tentando responder, eu digo no artigo, eu não tenho bola de cristal e muito menos para imaginar o que pode Trump decidir depois que descobrirem coisas que ele ainda não sabe. Como, por exemplo, eu estou curiosíssimo, por que o senhor Biden deu esse indulto preventivo para o Dr. Fauci. Que crimes ele cometeu? Nada que a gente não saiba, mas a gente quer ver isso exposto, porque ele teve cúmplices aqui no Brasil que acompanharam o Dr. Fauci repetindo como papagaios, tudo que ele dizia se repetia, que se obrigava o brasileiro a cair nessa. Não tem tratamento, olha isso é bom, isso não se faz, meu Deus do céu. Em nome da ciência, negando as descobertas da ciência que tratam a Covid, por exemplo. Bom, mas... Então, o presidente Trump e o Brasil, e Lula. Imaginem só, Lula faz uma declaração dizendo que a vitória de Trump seria a nova cara do nazismo e do fascismo. Então, Trump, para Lula, é a nova cara do nazismo e do fascismo. Lula depois cumprimentou, falou em parceria e ligou para a presidente mexicana, que é vizinha do Trump, que está mais próximo, tipo assim, olha, seja a minha medianeira de todas as graças, para que o Trump não deixe a gente de lado. Aí eu lembro daquela frase do Nixon, para onde se inclinar o Brasil, inclinar-se a América Latina. Será que o republicano, tal como Nixon, o republicano Trump vai considerar isso ou vai considerar a Argentina como um pilar na América Latina, confiando em Milei, seu aliado, uma amizade fiel? Além de tudo, a primeira-dama do Brasil, mulher de Lula, usou palavras vulgares, chulas, se referindo em inglês a um dos braços direitos no governo Trump, o Elon Musk. Então, não se espera que haja uma relação pacífica. Depois de tudo aquilo que aconteceu desde o início do governo Lula, a preferência pelo Irã, com navios da Marinha iraniana ancorando no Rio de Janeiro, atracando no Rio de Janeiro, considerados terroristas por parte dos americanos, Brasil presidindo o BRICS, Lula presidindo o BRICS, vamos tirar o dólar das operações econômicas, financeiras internacionais, é contra o maior símbolo dos Estados Unidos no mundo, que é o dólar. Então, vai ficar difícil, sabendo que a preferência de Lula é China, é Rússia, é Maduro, o homem da Nicarágua, que acaba de ser condenado por um tribunal internacional pelo óbvio, acusações sobre direitos humanos, fingiu que não viu a farsa lá da Venezuela, da eleição. Então, não se espere uma boa relação entre Trump e Lula, entre os chefes de governo desses dois países, embora tenhamos uma história, desde que Brasil existe, desde que existe Estados Unidos,
nós temos essa afinidade que começou, parece que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Mas talvez o presidente Lula nem saiba disso, não saiba exatamente o que seja o Ocidente, a cultura que nos une, as raízes que nos unem, né? Talvez não saiba. Talvez não saiba que nós, como eu registro no artigo, né, me pergunto por quê? Se nós fomos também colonizados, tal como os Estados Unidos, por europeus, por africanos, por asiáticos, e eles estão tão na frente de nós. Deve ser o motivo pelo qual vão tantos brasileiros para os Estados Unidos, onde não tem justiça do trabalho, não tem leis trabalhistas, não tem todo o paternalismo que existe aqui no Brasil, mas todo mundo quer morar lá e trabalhar lá, que é muito melhor. Então, está faltando um pouco de senso de racionalidade e de conhecimento para saber o que significa essa entrada de Trump de volta à Casa Branca. Alexandre, eu quero te ouvir. Conversamos com o presidente Jair Bolsonaro e também com o deputado federal Eduardo Bolsonaro por mais de uma hora. Passamos por vários assuntos. Começamos, claro, falando sobre a posse de Donald Trump, a repercussão, os efeitos para o Brasil. Também falamos sobre a eleição na Câmara, no Senado. Falamos sobre sucessão presidencial para 2026. O que você destaca aí dessa conversa, Alexandre? Bom, o que mais me marcou foi a resposta que ele deu à minha pergunta, porque eu estava curioso para saber como é que ele poderia apoiar Alcolumbre, né? E não, por exemplo, Rogério Marinho de novo, que é uma grande figura lá no Senado, sendo que Alcolumbre também se foi o primeiro a sentar em cima de requerimentos pedindo explicações para ministros do Supremo. O Supremo não está acima, o Supremo não está abaixo do Conselho Nacional de Justiça. Ninguém pode nada com o Supremo a não ser o Senado. Por isso é fundamental que o Senado seja um ponto em que ministros do Supremo olhem, puxa, eu não posso cometer nada contra a Constituição, senão o Senado me pega. É uma forma de ter lá um corregedor de olho. Só que não, né? Durante todo o tempo de Alcolumbre, durante todo o tempo atual do atual presidente, não se mexeu em nada e o Supremo foi avançando em política, poder legislativo, poder executivo, e, sobretudo, sobre a Constituição. Então, eu estava curioso saber como o Bolsonaro pode apoiar a volta de Alcolumbre. E aí ele explicou, não tem como, ele vai ganhar, a gente não tem força para isso, tínhamos força, achávamos que tínhamos força no tempo da candidatura Rogério Marinho e não deu, então agora está pior ainda, né? Então é apoiar Alcolumbre e negociar o vice. Imagina o vice assumindo, né? Alcolumbre vai viajar, Alcolumbre fica doente, Alcolumbre está ocupado, Alcolumbre está cansado, assume o vice. E o vice pode pautar tudo aquilo que está lá. A anistia que o deputado Eduardo Bolsonaro disse que é a prioridade dele, número 1, né? A anistia ou um dos dezenas de requerimentos que lá estão. Então, é uma atitude, é a única saída, é a canoa velha que tem para atravessar o Rio de Piranha.